Hoje eu tenho um texto, no mínimo, intrigante, onde a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Gente, o que quer que isso signifique, é triste pra chuchu. Vem comigo, vamos olhar isso de perto? Olá, eu sou William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 78º vídeo. Permita ler Gênesis 6, 6 e 7. Assim eu encontro o texto. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gente, é pesado demais, né? Talvez essa seja uma das páginas mais tristes da Bíblia, né? Mas a gente tem que entender esse texto aqui. Já disseram que isso aqui é um antropopatismo, né? Quando a gente atribui sentimentos, né? Condições emocionais humanas a Deus para descrevê-lo, né? Não sei, pode ser sim, mas a gente quer olhar isso mais de perto. E eu queria convidar você, antes de mergulhar aqui em Gênesis capítulo 6, tem um capítulo da Bíblia que é muito interessante. Ele nos dá uma visão assim, bastante interessante desse aspecto de arrependimento relacionado a Deus. Eu trato de 1 Samuel 15, 3 versículos, versos 11, 29 e 35. Vou ler os 3 textos. O verso 11, 1 Samuel 15, verso 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Verso 29, do mesmo capítulo. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. E o verso 32. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Eu quero perguntar para você o seguinte: uma pessoa que está escrevendo o livro de Samuel, você acha que ele tem condições de esquecer o que ele está escrevendo? Está escrevendo a palavra do Senhor. E ele diz que Deus disse: arrependo-me de haver posto Saul como rei. E aí daqui a pouco, no verso 29, ele diz que Deus não é homem para que se arrependa. E daqui a mais 6 versículos, e arrependeu-se o Senhor de haver posto Saul como rei sobre Israel. Ué, você acha que esse escritor tá doido? Tá não. Então, se a gente entender aqui o que está acontecendo, provavelmente a gente entende lá Gênesis capítulo 6. Então, vou partir da seguinte ideia. Deus não se arrepende de coisas erradas, porque ele não faz coisa errada. Agora, é possível que você já tenha acontecido com você o seguinte, quer ver só? Chega alguém, pede seu cartão de crédito emprestado ou uma folha de cheque em branco.
para ajudar, que não sei o quê, está numa discussão, e aí você não tem aquilo, não pode, mas também não quer dizer não, que é difícil dizer não, e aí, não, vou ajudar a pessoa, tá? Vai lá, ajuda sem poder, sem ter para ajudar, e aí daqui a pouco, no dia de cobrir o cheque ou de pagar o cartão, você já sabe aquela história. Aí aquilo ali vira uma bola de neve e você diz assim, meu Deus, fui ajudar uma pessoa, que arrependimento que eu... Já aconteceu com você alguma coisa semelhante? Uma vez eu ouvi, não vou dizer o que é, mas uma pessoa reclamando comigo de uma questão que ela tinha entrado para ajudar, não é nessa questão de cheque nem de cartão, para ajudar, envolveu-se na vida de uma pessoa para ajudar essa pessoa e ajudou mesmo, uma família ajudou uma pessoa, mas a pessoa agora estava se ressentindo de que ela se envolveu num embaraço, numa situação complexa e não tinha como sair fora de uma situação. E eu disse para essa pessoa que conversava comigo, isso que você fez foi uma excelente coisa, ajudou muito essa pessoa. Se você não tivesse ajudado essa pessoa, nem sei o que seria. Então, nunca diga assim, será que eu me envolvi numa coisa certa? Você não fez nada de errado. Você fez uma coisa boa. Agora, quando a gente se envolve com determinadas situações, às vezes a gente é prejudicado. E vou dizer, quem mais se prejudicou com toda a história da humanidade foi Deus. Foi Deus. Então, aqui em Samuel, Deus tinha escolhido o melhor para Israel, Saul. Saul era o rei. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Um dia, se a gente fizer o estudo de 1 Samuel, você vai ver quando chegar no capítulo 9, 10 e 11. Olha, beleza pura. Saul é um reizão. Mas por causa das suas escolhas, ele trouxe tristeza para ele, para a nação e para Deus também. Tem jeito. Então, Deus sentiu-se pesado, né? É uma tristeza. Deus queria que desse certo, mas deu errado. Deu errado. Por causa, o homem, Samuel, escolheu errado. Deus queria que o homem desse certo, mas Adão e Eva escolheram errado. E nós continuamos escolhendo errado. Então, quando Deus viu a degradação crescendo, aquilo assim bombardeou Deus. Então, deixando o livro de Samuel, Deus não se arrepende de coisa errada porque ele não erra, mas pesa no seu coração a escolha que ele fez não foi correspondida por Saul. E aquilo trouxe imensa tristeza a Deus. Mas aí o escritor diz, Deus não é homem para que se arrependa. Nesse sentido, sim, Deus não é homem. Deus não erra, então não se arrepende do pecado. Ok? Voltando para Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. É extremamente triste. Eu só tenho um texto parecido com esse aqui na Bíblia toda. É Jesus no Getsêmani, no capítulo 26. Ele que no dia anterior estava numa festa, onde a mulher quebrou um vaso de alabastro e derramou sobre ele. Estava feliz com os amigos. Mas agora, um dia depois, no jardim do Getsêmani, ele mesmo diz, minha alma
está muito triste, triste até a morte. Fiquem comigo, meus amigos. É o único texto que eu consigo comparar a esse aqui. Deus extremamente triste com o destino, o caminho que a humanidade tinha percorrido. E aí, Deus, num ato de misericórdia, destruirei o homem que criei sobre a face. Mas por que não destruiu todo mundo? Por que não destruiu? Não estava pesado para ele? Por que não destruiu todo mundo? Ato de misericórdia. Porque ele ia levar a cabo aquilo que ele tinha dito para Adão e Eva lá no jardim Jardim do Éden. A semente da mulher. Então Deus preserva Noé e seus familiares, elimina tudo que está fora de controle, é aquilo que a gente chama um freio de arrumação, daqueles bem forte, hein? Põe a casa em ordem e a partir do dilúvio, o homem temeroso agora daquele castigo de Deus, vai ter o tempo suficiente de desenvolver-se as nações, e a nação de Israel também, e o Filho do Homem chegar à terra. Então, quando eu leio esse texto, porque me arrependo de os haver feito, não há nada que eu pense além disso. Como nós o entristecemos, como nós o machucamos, como nós fizemos coisa errada. Gente, eu não sei quanto a você. Há 3 dias, hoje é o quê? Hoje é quinta? Há 4 dias que eu não leio o jornal. Por quê? Nenhum, para não ficar com raiva. É tanto cinismo na política nacional, eu não aguento mais. Acabou. Vou desintoxicar. Estou dizendo que nunca mais lerei, não. Mas vou desintoxicar, não aguento mais. Saturei. Né? Eu fico me perguntando, e eu não sei de nada, eu sei aquilo que eu leio, que eu vejo, que eu assisto, que eu ouço. Agora perceba Deus onisciente, que sabe as tramas que são feitas dentro dos gabinetes, os acordos escusos, a injustiça que não é estabelecida, a valorização da iniquidade, o namoro à iniquidade, o amor, a paixão à iniquidade, como estamos vivendo nos dias de hoje. O que é certo chamam de errado. O que é errado, que a Bíblia diz que é errado, chamam de certo. Isso é muito deboche. Deve ficar pesado mesmo, hein? Eu não sei como Deus se controla. Eu parei de ler jornal, parei de ouvir, vou dar um tempo. Só que Deus não dá tempo. Deus não dá tempo. Ele sabe de tudo que acontece, vê tudo que acontece, ouve tudo que se fala, lê as intenções do coração. Como é que ele não destrói tudo? Olha, é admirável e incompreensível o controle de Deus e a sua misericórdia também.
É por isso que ele disse: destruirei o homem que criei sobre a face da terra. Mas no versículo seguinte ele diz: no entanto, porém, epa, que beleza, né? Porém, e aí a gente vai chegar lá, tá bem? Então, dá uma curtida aí, compartilhe esse vídeo, comente, faça perguntas, né? E inscreva-se no canal, ajuda muito. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.